Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Vamos ler um trecho da Bíblia e depois vamos ver o que é que Deus quer falar ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Através desse trecho bíblico que nós acabamos de ler, quero trazer uma palavra voltada para o teu coração neste momento. Esse episódio aconteceu depois que Jesus faz a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, aonde ele alimentou cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E nós sabemos que depois que ele alimenta a multidão, não só com o pão e o peixe, mas também com a sua palavra, ele pede aos seus discípulos para entrar num barco e ir para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Depois que ele despede a multidão, diz aqui a palavra, que Jesus subiu ao monte para orar. E diz que na quarta vigília, Jesus estava ali só. Estava orando, louvado seja o nome do Senhor. Jesus sempre teve uma vida de oração. Eu aprendo com esta passagem da Bíblia é que os apóstolos receberam a ordem de Jesus para entrar no barco e ir para outra margem, enquanto Jesus ia conversar com o Pai. Eu aprendo nesta passagem é que por mais que Jesus não esteja no barco com os seus discípulos, fisicamente como ele estava, em outra ocasião, na polpa do barco dormindo, aonde os discípulos também novamente foram açoitados pelos ventos e pelas ondas, e eles acordaram Jesus e disse: mestre, não vê que vamos perecer? E Jesus se levanta e diz: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Eles ficaram maravilhados com aquela palavra de autoridade e disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos adorando, nós estamos servindo um Deus todo-poderoso. O Deus que está conosco, ele tem poder nos céus e na terra. O mar lhe obedece, o vento lhe obedece, porque ele é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta ocasião, Jesus não estava fisicamente com os seus discípulos no barco. A Bíblia diz que os discípulos começam agora a ser açoitados novamente pelas ondas, pelo vento. Mas Jesus estava conversando com o Pai, mas diz a Bíblia que Jesus vai ao encontro aos seus discípulos agora, andando sobre o mar. Dá para nós entender aqui
é que por mais que o problema seja muito grande aos nossos olhos, não é nada para o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele anda por cima do meu e do teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que você está passando? Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é o problema que está te assolando neste momento? Lembre-se, Jesus, ele está sempre a contemplar a minha e a tua luta. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz aqui no Salmo 121. Louvado seja Deus. Salmo de número 121, versículo 4 ao 6. Nós vamos ver aqui para que nós possamos também trazer esses 3 versículos aqui e vamos ver como é que o Deus que nós servimos. Salmo 121, versículo 4 ao 6 diz assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então o Senhor sempre está ali, com a sua proteção. Então não temas. Foi a palavra que Jesus falou para eles quando eles viram Jesus andando sobre o mar. Ele disse: é um fantasma. Jesus disse: não temas, sou eu. Tem de bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Está passando por luta? O problema tem te assolado aí? Não temas, tenha de bom ânimo. O guarda de Israel que está comigo, está com você, ele não tosqueneja, ele não dormita, ele sempre está pronto para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então está dizendo aqui que ele é a nossa sombra à nossa direita. No Salmo 34, versículo 7, diz o salmista que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, minha querida irmã, esta palavra aqui é uma palavra de ânimo. Ele diz: tem de bom ânimo e não temas, porque Jesus está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Pedro, vendo, diz assim: se és tu mesmo, manda com que eu vá até a ti sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desce do barco, anda sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Louvado seja Deus. Então Pedro, ele foi em direção a Jesus porque Jesus deu a ordem: vem, Pedro. E ele foi. Mas quando ele começou a ver as ondas e sentiu o vento forte no seu rosto, ele temeu e começou a afundar. E Jesus pegou pela mão, levantou e disse: homem de pequena fé. Louvado seja Deus. Então, se Deus disse que estaria conosco todos os dias, ele está conosco. Se ele falou que aliviaria a nossa carga, ele alivia. Se ele diz que troca o seu fardo leve pelo nosso fardo pesado, ele troca. Então, continue na dispensação. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, como fala no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja Deus. O problema é grande, a luta é grande. Jesus é muito maior. Ele faz andar por cima do meu e do teu problema. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esta palavra veio para o nosso coração neste momento. Para que nós possamos encerrar, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo de número 5. João capítulo 5, nós vamos ler aqui o versículo do 1 ao 7. Ou melhor, versículo 17. João 5,17, ele vai dizer desta forma: louvado seja o nome do Senhor. E Jesus lhes respondeu: meu Pai
trabalha até agora e eu também. Louvado seja Deus. Então Deus, Ele até agora Ele trabalha por mim e por você. É Ele que faz com que a gente venha ter saúde. É Ele que faz com que a gente venha adquirir bênçãos materiais. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós possuímos, foi Ele que concedeu, foi Ele que deu, porque Ele trabalha por nós. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus sempre está ali, pronto para nos ajudar. Então, tenha de bom ânimo. Não temas. É Jesus mesmo que está falando para o teu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra possa entrar no teu coração e que o Senhor Jesus possa sempre estar falando ao nosso coração e dizendo que Ele está sempre conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113 e o versículo 5 vai dizer: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Quem é como o nosso Senhor, que habita nas maiores alturas, nos altos céus, mas Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Diz aqui a Bíblia que Ele levanta o pobre do pó, do lixo, levanta o necessitado. Então Ele faz. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava ali, Na primeira ocasião, Jesus estava como homem, dormindo na popa de um barco. Mas como Deus, lá que nós lemos na passagem, que Ele estava em vigília, orando, contemplando a luta dos seus discípulos no meio um mar revolto. E Ele foi de encontro aos seus discípulos para livrar daquela luta, daquela peleja contra as ondas, contra a tempestade, contra o vento. Jesus está indo ao teu encontro agora. Jesus está indo ao teu encontro e Ele vai apaziguar esta situação da tua vida. Creia somente, tenha de bom ânimo, não temas. É Jesus mesmo agindo aí na tua vida, na tua família, no teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Você que está ouvindo esta palavra, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, nos ajude para que nós possamos manter com esse canal aberto no YouTube, para que possamos pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja um cooperador da obra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.